Eu tava esperando um pouco passar esse hype aí que o Digo falou sobre os canais de opinião, né? E teve a resposta e tudo mais, mas o vídeo que ele soltou ontem foi genial, ele matou a charada, né? Caso você não seja inscrito, se inscreva para ajudar na nossa comunidade aí. E ele falou, cara, dos canais de opinião, né? Que os canais de opinião estavam forçando, estavam fazendo clickbaits muito apelativos, com xingamento, com mentiras, com coisas que não tinha nada a ver com o vídeo, né? Falando que a pessoa fez A na capa, né? E nos títulos. E quando você ia ver o vídeo, era um vídeo totalmente desconexo com a thumb e tudo mais, né? E ele fez uma crítica, ele falou que esses canais de opinião, eles dão opinião sobre tudo, mas quem dá opinião contra eles, eles criticam, né? E prontamente, no mesmo dia, vários canais de opinião se ofenderam e falaram que o Digo estava errado, que o Digo cresceu como um canal de opinião, dando opinião de tudo e que ele não deveria fazer isso. Alguns canais realmente reconheceram que estavam exagerando, né, que estavam falando coisas que não teriam a ver com o que estava escrito no título, na capa. E ele prontamente ele fez um vídeo resposta aos vídeos resposta de várias pessoas, né? Que ele trocou capa, trocou título, depois que criticaram, né? E ele admitiu que ele fez alguns clickbaits assim que não tinha nada a ver e que ele pensou e voltou atrás, né? E esses canais de opinião que estão fazendo coisas absurdas, ele falando coisas absurdas, botando thumbs absurdas, eles só continuaram, né? Eles receberam a crítica do Digo, responderam a crítica do Digo falando que não tem nada a ver, sendo que o Digo estava certo, e estão continuando, fazem os títulos cada vez mais chamativos, cada vez mais absurdos, e não que o clickbait seja ruim, né? O clickbait é fundamental para quem trabalha com o YouTube, né? Por mais que eu fale de criptomoedas, por mais que eu fale sobre pirâmides, né? Para as pessoas não perderem dinheiro, para as pessoas não entrarem roubadas, eu também sou um canal de opinião. Eu tenho que fazer algum clickbait, não um clickbait absurdo, o máximo possível, que eu acho que não vale a pena, né? Eu não vivo de YouTube, né? Claramente eu não vivo de YouTube. Se eu quisesse viver de YouTube, né? Divulgar golpes, eu já tava meio quase milionário, porque eles dão muito dinheiro, né? Para divulgar os golpes. E eu tenho que fazer clickbait também, mas não um clickbait absurdo. E o Digo respondeu, né? Respondeu a resposta de uma maneira que matou todo mundo, fez um vídeo gigantesco, né? Um vídeo muito bom de se assistir, inclusive. E ele é o parâmetro de todo mundo para fazer vídeos de opinião aqui no Brasil. E ninguém poderia criticar mais os canais de opinião do que o maior canal de opinião, né? Tem gente que acha que é outros e tudo mais, mas eu digo, para mim é o melhor e o mais conciso, o mais realista e tudo mais, né? E ontem ele soltou um vídeo falando do Casimiro, né? Que o Casimiro ele estava sofrendo ataques da mídia tradicional de uma forma muito injusta, de uma forma muito covarde, né? Do mesmo jeito que atacaram o próprio Digo, né? E falando que o Casimiro é homofóbico porque ele falava que na transmissão da Copa do Mundo, falando que aperta que ele peida, né? Que isso aí seria homofobia, machismo, sexismo e coisas do tipo, né? Pela mídia tradicional. E antes disso, a mídia tradicional estava falando que o Casimiro estava sendo um flop, o Casimiro não estava dando mídia, não estava dando certo, porque a transmissão na TV é muito melhor do que a transmissão de um streamer que não é especialista em futebol, não é especialista de nada, não é formado em jornalismo, né? Não é formado em jornalismo, é aquela coisa do jornalista que tem diploma, mas não fala nada, não sabe fazer nada, né? Então atacado por isso, falando que ele não tem nenhuma formação para ser comentarista, sendo que comentarista não deveria ter formação nenhuma, porque ele é só um comentarista. E esses dias também teve uma polêmica em questão dos ex-jogadores que viraram comentarista de futebol na televisão. E a maioria desses ex-jogadores que estão fazendo comentários na televisão, eles estão matando todos os comentaristas, jornalistas profissionais, né? Porque eles comentam melhor. Você vê o Grafite, que jogou em meio mundo, né? Jogou no São Paulo, foi campeão pelo São Paulo, jogou na Arábia e jogou com várias pessoas na Arábia, jogou na Alemanha, o pessoal na Alemanha adora ele. E ele comenta muito bem. Diego Ribas comenta muito bem, que também jogou no meio mundo. Felipe Luiz, que é um cara que entende muito de tática. E você vê, né? Quando você tem opinião, você tem canal de opinião, quando você tem uma coisa na internet, né? As pessoas querem sempre te diminuir, querem sempre te
falar que você não tá tendo sucesso, quando claramente ele tá tendo sucesso, né? E a coisa do Casemiro que o Digo falou foi muito engraçado, né? Primeiro eles falaram que não tinha sucesso, que era um flop absurdo. Depois falaram que ele não tinha capacidade nenhuma. E quando o Casemiro de fato mostrou capacidade e relevância, começaram a atacar ele fazendo títulos que ele talvez seria homofóbico ou algo do tipo, né? Então é isso aí, né? Parabéns ao Digo, talvez ele nunca veja esse vídeo, mas ele matou a charada, né? Tudo deve ser comentado, mas tem um limite para você comentar para não ser injusto ou soar, como eu posso te dizer, soar sensacionalista demais, né? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.